Na nossa aula de hoje, de saúde e segurança do trabalho, nós vamos evoluir com o tema saúde, né? Como a gente traz esse assunto para vocês relacionado ao trabalho. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês uma frase bem importante para a gente conseguir colocar esse ponto de vista dentro do âmbito do trabalho. Então, quando se fala em saúde, e principalmente saúde e segurança também, a qualidade de, ou seja, a gente introduz o assunto qualidade de vida, tá? A qualidade de vida que envolve nós estarmos saudáveis, né? A nossa saúde, né? O nosso bem-estar. A qualidade de vida, né, no trabalho está relacionada, então, com ações que uma empresa adota para melhorar o grau de satisfação de um colaborador com sua função e com o ambiente do trabalho, visando os impactos que esse bem-estar pode trazer aos resultados da organização, da empresa, no nosso caso, né, da agroindústria canavieira, né, da usina de cana-de-açúcar, que é o local onde a gente vai estar alocado, né? A gente está remetendo vocês como alunos hoje, mas ou alguns já colaboradores, ou que serão colaboradores, remetendo, trazendo para vocês esse tema tão importante, com essa frase, né, que define aí todo o nosso caminhar da nossa disciplina, que a gente vai ao longo desse semestre abordar todos os assuntos relacionados, então, dentro dessa empresa, dentro dessa indústria, dentro do trabalho de vocês no futuro, hoje ou no futuro. Então, o que a gente inicia com vocês para introduzir, então, o assunto de saúde, né? Trago para vocês, então, aí, na sequência, o meio ambiente, certo? O modelo então, que a gente está inserido, né, dentro do da nossa vida, né, a gente está aí relacionado, então, dentro do meio ambiente, né? O meio ambiente que é o quê? É justamente, e aí eu vou trazer os conceitos para vocês, justamente a gente está inserido, né? Seja o meio ambiente da nossa vida, né, como um todo, da nossa casa, enfim, isso não se resume somente ao meio ambiente dos animais, da biodiversidade, a gente vai ver os temas, né, da fauna, da flora. Nós estamos aí como homens, né, enfim, como pessoas, inseridos, então, dentro desse meio, né? Seja na nossa vida cotidiana e que envolve o nosso trabalho, né? Que é no momento, trazer para vocês o âmbito, então, de uma agroindústria canavieira, tá? Então, o ambiente, para trazer conceitos antes para vocês do que nós estamos, então, inseridos, ele pode se definir como um conjunto, então, de condições, leis, influências e interações de ordem física, né, química e biológica que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas, né? E isso demonstrado, então, trazido aí para vocês de uma legislação que a gente vai ver mais à frente, né? Que esse meio ambiente, todas as nossas, digamos assim, ações dentro desse meio, ele tem regulamentos, né? Regimentos a ser seguidos, né? Que são as leis aí extrapoladas, então, colocados no papel como formas de lei, tá? Então, são essas condições, né, que fazem com que a gente delimite a vida dentro desse meio ambiente tão importante para a nossa saúde, né, e nosso bem-estar na nossa vivência, na nossa vida, certo? E dentro também dos conceitos, né, trago aí para vocês um conceito um pouco maior, digamos assim, né, que é o ecossistema, né, que envolve o quê? Um conjunto de relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os micro-organismos que nele habitam e que incluem os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, meteorológico e biológico. Então, toda forma de vida, né, toda forma, seja a vida dos animais ou das plantas, né, onde a gente está inserido aí, envolve, então, um ecossistema. Então, envolve o que? A atmosfera, as chuvas, né? Todos os fatores que estão relacionados a isso. Por quê? A gente vai ver mais à frente que
todas as nossas ações dentro desse meio, ela vai proporcionar aí o impacto ou gerar algo negativo aí dentro, a gente vai ver, ou não, né? Com a mitigação, que a gente vai ver, guardem esse nomezinho, mitigação, a gente vai ver a definição do que para tá se relacionando dentro desse meio ambiente, tá? E a agroindústria, tão importante quanto a nossa vivência, digamos assim, dentro dela, né? Ela também gera esse impacto, então, dentro do ecossistema. Então, e as nossas ações dentro dela vão gerar isso também. Então, é importante a gente saber esses conceitos. E a biodiversidade, né, que é a existência numa dada região de uma grande variedade de espécies e outras categorias de taxonomias de plantas e animais, certo? Então, a gente está aí dentro inserido como uma forma, né, também de existência, né, dentro, e aí trago uma visão um pouco mais macro também, que é a biodiversidade. A gente falou de ecossistema macro, e a biodiversidade, que são o quê? Justamente as categorias enfim, de plantas, de animais, de tudo que está inserido dentro desse meio ambiente. Então, é importante para a gente saber disso, né, a gente lidar com eles no nosso cotidiano de uma forma que gere menos impacto possível, ok? O meio ambiente, então, continuando, né, com as definições, qual é a nossa ação, então, né, a nossa, digamos assim, a geração de um impacto determinado dentro do meio? Então, antes de ir lá para o nosso, né, para as nossas, digamos assim, o nosso fim de tudo, que é gerar o impacto, né, a gente tem aí também para vocês o conceito de poluição e degradação, tá? Principalmente esse conceito que a gente trata meio que tudo muito igual, mas não é bem assim. Então, poluição ambiental é a adição ou lançamento de qualquer substância ou forma de energia, luz, calor, som ou meio ambiente em quantidades que resultem em concentrações maiores que naturalmente encontradas. Então, a poluição é o início, né? É aquela deposição de algo, né, ali, seja como produzimos, vamos remeter um pouco à nossa casa, nós produzimos todos os dias resíduos, certo? E esses resíduos, eles são depositados no lixo, que são levados hoje, né? Hoje são levados então para aterros sanitários, né? Que é onde é a deposição correta hoje em dia. Mas não era bem assim antigamente. A gente tinha os lixões a céu aberto que causavam um grande impacto ao meio ambiente e à nossa saúde como um todo, porque a gente tinha contato com isso, né? Até então as coisas foram melhorando através do que? Das leis, né? E dos regulamentos, que foram apertando um pouco essa situação, e nós também fomos nos conscientizando. E é importante frisar para vocês, né? A educação ambiental também está relacionada a isso, ou seja, a gente também ter a consciência de que a gente está gerando um impacto, e a gente também pode minimizar isso, por exemplo, dentro de casa, com a distribuição da coleta, enfim, né? Nós mesmos separar esse lixo, né? Esses resíduos, né? Como, por exemplo, plástico, né? Resíduos orgânicos. Então, a gente facilita muito isso, porque podem ser usados pela reciclagem, por exemplo, né? E aí ele pode ser reutilizado, né? Causando, então, gerando menos, digamos assim, impacto ao meio ambiente. Então, os tipos de poluição, então, né? Que é esse início da adição de algo que vai causar um impacto, né? Quanto ao componente ambiental afetado, né? Pode ser classificado quanto ao componente ambiental afetado, poluição do ar, da água e do solo. Quanto à natureza do poluente lançado, por exemplo, poluição química, térmica, sonora, radioativa. E quanto ao tipo de atividade poluidora, né? Seja ela poluição industrial, agrícola, que são os principais focos do nosso curso com vocês, né, da nossa disciplina, que são que dentro da agroindústria a gente tem a indústria e a gente tem a parte agrícola, e elas são o mecanismo que vai estar
fazendo com que a usina se movimente, né, gere então o seu produto final e tenha causado algo, ou seja, dentro do meio ambiente, nós como agente, aí então, vamos dizer assim, proporcionadores de estar adicionando isso, ou seja, efetuando nossas atividades cotidianas dentro da agroindústria, a gente está contribuindo com isso também, tá? Então, essas são as classificações dos tipos de poluição. E a degradação ambiental, que eu disse para vocês que a poluição é diferente, então, do termo poluição, degradação. Então, a degradação já é o termo usado para qualificar o processo resultante do dano ao meio ambiente. Então, a poluição, você adiciona algo que vai gerar o impacto que vai ocorrer, então, a degradação. Então, poluição e degradação não podemos tratar como o mesmo conceito. Então, continuando lá na degradação, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais. E extremamente importante focar nisso para vocês, porque os recursos ambientais são quem dão suporte de vida para a gente, né? De sobrevivência, de qualidade de vida. Então, quando eles são afetados, seja na indústria ou na agrícola, isso remetendo lá já à agroindústria, né? Não estou falando só da nossa casa, do nosso lixo, que também gera isso, né? A gente também tem essa parte aí, essa fatia, digamos assim, de estar se relacionando com isso para que não ocorra, então, essa perda de capacidade produtiva. Ora, a gente precisa produzir